Jesus, vamos colocar em pé e vamos orar, consagrando ao Senhor esta noite. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito és tu, Senhor, para sempre. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, lembramos, ó Deus, do teu domínio, do teu governo, e por isso estamos aqui reunidos em nome de Jesus para te adorar, te bendizer, falar com o Senhor, ouvir a tua voz pela tua palavra, pela intervenção do teu Espírito, pela coinonia da igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa neste encontro e receba o nosso louvor e adoração. Receba este culto como um cheiro suave. Oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos de 1 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. É um texto que eu gosto muito, porque João tenta passar para a igreja aquilo que ele experimentou. Imagine você vivenciar o encontro com Deus na terra e tentar escrever isso para um povo compreender. É isso que João tenta fazer aqui. Muito bem, vamos ler então aqui. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares, aqui na versão nova, na NVI. João dizendo, escrevendo para um grupo de crentes, o que era desde o princípio, falando sobre Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A igreja... Amamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o seu sangue e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, pelo testemunho de João para os cristãos, cujo texto foi preservado até nos dias de hoje, e fomos então edificados com esta orientação. João, ele diz assim: se vocês querem ter comunhão conosco, vocês precisam ter comunhão com o Pai e com o Filho. Perceba que não basta, como igreja de Cristo, não basta apenas estarmos juntos, mas nós somos igreja, nós somos o povo de Deus, não porque nós somos um bando de crente, pecadores arrependidos, que se ajuntam,
Não. A nossa junção santa, ela se completa, na verdade, ela só tem vida se a nossa comunhão, como irmãos, está também em Cristo e no Pai. Para sermos igreja, nós precisamos estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com a igreja de Cristo. Sermos crentes isolados, perdemos a oportunidade da coinonia. E vou dizer uma coisa para vocês: se nós não tomarmos cuidado, a tecnologia irá nos separar. Nós temos que nos policiar, porque senão a tecnologia, ela é... Gente, eu sou encantado com a tecnologia. Eu sou encantado. Eu tenho sociedade em projetos com pessoas nos Estados Unidos que eu não vejo há anos e parece que eu tive com a pessoa hoje à tarde. É possível ser igreja dessa forma? Nós podemos complementar. Por exemplo, sermos edificados através de uma palavra ao vivo, onde nós estamos aqui conversando, mas nós temos que ter um grupo de gente, de verdade, que a gente pode apertar a mão, abraçar, chorar junto. Né? Em Cristo, nós temos que estar juntos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que também estar preparados para prosseguirmos a nossa caminhada cristã enquanto estivermos sozinhos. Né? Porque Jesus disse, Pai nosso, né? Pai nosso. Mas no momento de entra no teu quarto, em secreto ali com o seu pai, pronto, é o seu pai. Então eu tenho comunhão com Deus, sozinho também, não é desigrejado, sozinho. Meu tempo individual com Deus, mas com a igreja, nós precisamos andar juntos. Então, parabéns por vocês estarem aqui hoje, quinta-feira, dia 19, né? De outubro. Parabéns, porque estamos juntos mais uma vez. Muito bem, vamos louvar ao Senhor, o Deus da igreja, com cânticos. Chamo a equipe de louvor, depois nós teremos o nosso momento missionário. Pai querido, não foi em vão que nenhum dos teus filhos adentrou este lugar. Tu és digno da perfeita exaltação. E quando os teus filhos estão te exaltando, tu estás enchendo cada um, dando respostas de oração agora, amém? Em nome de Jesus. Coisas que você veio questionando do Senhor, hoje, neste momento, Ele já está respondendo através do louvor, amém? Aleluia. Venha aí, Ele é exaltado, Ele é o único. Exaltado pra sempre, exaltado seu nome.
Ok, meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento missionário. Nós vamos começar com a oração e depois, então, nós vamos ter o vídeo, breve informações. Estamos em campanha de missões nacionais e vale lembrar das igrejas que estão sendo plantadas, dos missionários que estão em campo, fazendo o trabalho de revitalização de igrejas, algumas delas em lugares afastados, isolados, longe dos benefícios que a cidade proporciona, e precisamos lembrar deles, desses missionários, e naturalmente, por ser uma campanha missionária, almejarmos então o nosso alvo, nosso valor de contribuição para que esse sustento chegue até eles. Graças a Deus nós temos a Junta de Missões Nacionais, é uma instituição da nossa denominação que é bastante elogiada por outras denominações, pela seriedade que nós levamos o trabalho missionário e como funciona, principalmente por isso, porque funciona. De fato, as nossas ofertas chegam até os missionários. Então nós vamos ter, já temos o vídeo, já daqui a pouco, Ok, então nós vamos orar, vamos ter uma palavra de oração agora, e depois nós vamos ter então o vídeo missionário. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, ó Deus, mais uma vez, e neste momento lembramos do nosso país, dos trabalhos missionários que vem sendo feito, Pai, pela nossa denominação. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de sermos parte, Pai, deste time, deste trabalho, Pai, do Senhor, para este tempo, neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a dependência de Ti, porque a obra pertence ao Senhor, e nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, a Tua igreja da nossa denominação. Ela não é exclusiva, não é única, mas, ó Deus, pela história, pela nossa forma de interpretar a palavra, pelo nome que nós damos, ó Deus, aos nossos encontros, aos nossos lugares, como Igreja Batista, mas sabemos que nós não somos, como eu disse, exclusivos do Senhor, mas pedimos a Tua bênção, ó Deus, para os trabalhos que vem sendo feito, ó Deus, em nosso país. Lembramos dos missionários que estão em campo, aqueles que estão longe das famílias, alguns até longe dos filhos, que já estão encaminhados, mas que não têm o privilégio de semanalmente ou mensalmente estarem juntos. Lembramos deles, ó Deus, porque pela Tua obra eles renunciaram às vidas, renunciaram trabalhos, oportunidades, para estarem obedecendo ao Senhor neste chamado de levar a Tua palavra para os lugares mais distantes desta terra. Em nome de Jesus, Senhor, renova, Senhor, as suas forças, dá, ó Deus, a eles estratégia, ó Deus, intervenha naqueles corações endurecidos, ó Deus, que eles têm trabalhado na evangelização, no ensino da Tua palavra, abrindo a Bíblia, lendo, explicando, e, ó Deus, aqueles corações que insistem em permanecer duro, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa quebrantar para que eles possam se render aos Teus pés, ó Deus, e esses missionários testemunharem, ó Deus, para que a Tua igreja seja edificada e Teu nome glorificado. Lembramos, Pai, também das igrejas do nosso país, nesta responsabilidade, durante a campanha de levantar as ofertas. Ó Deus, que possamos não somente alcançar o alvo, mas ultrapassar, para que eles possam ter mais segurança de abrir novas frentes missionárias, de convocar novos missionários, ou então sustentar aqueles que já estão, quem sabe, na fila, prontos para servir, mas que ainda faltam recursos. Em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, estenda a Tua mão, ó Deus, e que nós sejamos instrumento de bênçãos. Abra, Senhor, portas, dê oportunidades, dá-nos também, Pai, do lado de cá, estratégias de vida para que alcancemos
os alvos e não só alcancemos, mas possamos passar. Volta, Senhor, os nossos olhos ao nosso país. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Traga, Senhor, um novo avivamento para o louvor da Tua glória. Que possamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. E que aqueles que ainda não Te conhecem, que insistem, ó Deus, em permanecerem com os olhos fechados, talvez até mesmo por causa da cultura contra a igreja evangélica. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece a batalha que enfrentamos, que a batalha pertence ao Senhor. É a palavra de Cristo a Saulo: por que me persegues? Em nome de Jesus, ó Deus, converta os corações daqueles que têm endurecido ao Teu chamado. Esta é a nossa oração que fazemos, Senhor, clamando por misericórdia e intervenção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O vídeo, muito bem, vamos então assistir. O Viver Escola é um programa desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais que visa mobilizar e capacitar igrejas a promoverem atividades do ambiente escolar que favoreçam os fatores de proteção de crianças, adolescentes e jovens contra os riscos sociais. Dentro das atividades do Viver Escola, temos a Capelania Escolar, que oferece apoio a estudantes, familiares e profissionais de educação. Nosso objetivo é multiplicar discípulos no ambiente escolar por meio de ações de compaixão e graça, promover orientação para a vida e incentivar a espiritualidade saudável. A capelania no atendimento aos alunos, falando temas que estão ligados a valores, ao amor, à ética, e isso tem nos ajudado bastante e nós somos realmente agradecidos pela capelania no nosso município. Para capacitar novos capelães, oferecemos o curso de Capelania Escolar com duração de 4 meses. Nele, os alunos recebem aulas fundamentais para atuar no contexto escolar e também realizam um projeto de capelania escolar, atuando de forma prática em uma escola de sua região. Já formamos 826 capelães e seguimos com novas turmas, formando ainda mais pessoas pelo Brasil. Estamos presentes em mais de 400 escolas e ultrapassamos a marca de 600 projetos em andamento. A capelania é fundamental para levar o Evangelho de Cristo à nova geração. É nas escolas que conseguimos orientar e aconselhar crianças e adolescentes e amenizar suas angústias pessoais e familiares. A escola onde nós trabalhamos é a Escola São Luís de Gonzaga. Nós trabalhamos mais ou menos com 50, 60 crianças. É mais ou menos uma EBF que a gente faz ali com as crianças, né? A gente tem um momento de oração, fala um pouco do plano da salvação para elas. Ela vem crescendo e a gente vem acompanhando esse crescimento dela, tanto físico como espiritual. Então, é algo que a gente não vai abrir mão de investir na vida delas. A gente não vai deixar de orar, a gente não vai deixar de incentivá-las a continuar e a fazer outros discípulos. E o nosso sonho é ter um capelão escolar em cada escola brasileira, para que crianças, adolescentes, jovens, famílias e profissionais da educação sejam alcançados por Jesus Cristo e que eles tenham oportunidade de receber o apoio emocional e espiritual por uma igreja mais próxima da sua casa. Você pode ser um capelão, a sua igreja pode mobilizar e enviar capelães preparados para alcançar as escolas brasileiras. Faça parte deste time que leva o Evangelho para o ambiente escolar e seja a resposta para as problemáticas que famílias, alunos e profissionais enfrentam. Amém, graças a Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Neste momento nós teremos a oportunidade de apresentar ao Senhor as nossas petições para um momento de oração intercessória. Então, se você tem algo no coração que o Senhor já conhece, o melhor lugar, melhores ouvidos é o do Senhor, para nós compartilharmos. Então,
pastor, eu tenho algo a apresentar ao Senhor. Então, se é o seu caso, você pode ficar em pé para este momento de oração intercessória. Gostaria de convidar aqui o irmão Pedrito, acabou de ministrar aqui cantando, mas eu quero convidá-lo para este momento de oração. Então, o pedido de oração que você tem, lance sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Pedrito, vai fazer essa oração. Senhor, a Jesus Cristo, nós podemos nesse instante aqui contar algo que age em nosso peito, que certamente nos perturba essa noite. E nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, os nossos desejos, porque certamente Tu tens cuidado de nós. Essa certeza que temos, carregamos na nossa alma, Senhor, no nosso coração, e não temos como abrirmos mão da Tua graça, porque só Tu tens as palavras de vida eterna e de refrigério para derramar de uma maneira sobrenatural em nós essa noite, Senhor. Nós nos alegramos por estar na Tua casa, assim diz a Tua palavra, e nós rogamos que Tu nos assista essa noite e despache pela Tua soberana vontade alguns desejos que certamente estão armazenados no nosso coração. Por isso, Senhor, nós estamos no lugar certo e Te rogamos que Tu atenda o nosso pedido. Sempre queremos Te dar toda a glória, toda a honra, porque Tu és um Deus presente. Tu és, de fato, um socorro bem presente na hora da angústia. Então, Senhor, nós Te louvamos, crendo já na vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Pastor Paulo Sérgio está com a palavra para ministração desta noite. Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós vamos ao texto onde teremos a ministração da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. Mateus 5, de 14 a 16. O tema dessa mensagem é a luz do mundo. Mateus 5, de 14 a 16. Os irmãos terão aqui projetados depois uns tópicos da palavra. Leiamos então. Mas vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos orar um pouco mais e creio que os irmãos têm acompanhado o que ocorre ali entre Israel e nas proximidades, na faixa de Gaza. E nós queremos orar, irmãos, aqui, porque hoje ninguém vive numa ilha. A ideia de o mundo como uma aldeia global é de que o que respinga lá, o que acontece lá, respinga, aliás, aqui. Os irmãos não se enganem nisso e respinga em todo mundo. Então, vamos clamar, porque tem ocorrido a animosidade. Os
irmãos que têm visto, eu tenho procurado acompanhar, na medida que posso. E a situação é grave, na realidade. Por quê? Porque são vidas perdidas, não é? Relatos, eu tenho evitado ver, mas até em rede social se tem algo muito grave, atrocidades, não é? De todos os lados, certo? E eu quero, assim, deixar um posicionamento aqui meu, né? Um posicionamento meu, não vou dizer nem que é da PIBA. Israel, irmãos, ele só contra-ataca quando ele é atacado. Né? Quando ele é atacado. Então, isso em toda a história que nós temos de Israel, não da criação do Estado de Israel, em 1948, mas em toda a história de Israel, partindo desde lá do Egito, sendo perseguidos pelos egípcios naquele processo lá de escravidão. E eu quero dizer isso não tomando um partido de um lado, mas dizer que nós precisamos interceder, que cabe a nós como igreja hoje. Porque, assim, não há como nós sabermos disso e dizer, não, está distante de nós, não temos nada a ver com isso. Temos muito a ver com isso. Temos muito a ver. Então, vamos aproveitar e clamar aqui, né, por misericórdia, e que se chegue, não é, a uma solução que apazigue os ânimos, porque os dirigentes fazem e promovem as guerras, mas as vidas são ceifadas. Então vamos clamar ao Senhor agora, nesse momento. Não é? Eu gostaria que você ficasse em pé um tempo, e nós vamos ter essa palavra, esse clamor. Senhor Deus, misericórdia, te pedimos nessa noite, pedimos, ó Deus, a tua graça sobre nós, quando clamamos agora, nos colocamos na posição de intercessor, por aquilo que tem ocorrido ali entre israelenses, judeus, palestinos, e diante das atrocidades do terrorismo. Meu Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia sobre aquelas vidas, desde crianças até idosos que têm sido ali vitimadas. E te pedimos, Senhor, a tua graça de tal forma que fortaleça o coração daqueles que ali estão. E que, Pai bendito, nós clamamos aqui para que os que detêm o poder político, eles possam chegar a acordos. Nós, ó Deus, entendemos plenamente a necessidade de orarmos. Clamamos aqui, Senhor, porque sabemos que nós temos sim a ver com o que está ocorrendo lá do outro lado do mundo. Não apenas porque se trata de uma nação que nós temos uma história com ela, mas se trata de vidas também de ambos os lados e de todos os lados, vidas humanas, vidas inocentes, ali que têm sido levadas e atrocidades. Nós, pois, clamamos a tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar os irmãos? Vou lhe pedir uma coisa, porque dia de quinta-feira, eu tenho até uns colegas que dizem, Pastor Paulo, eu botei o culto para quarta, porque eu notava que na quinta a igreja estava cansada, né? Eu digo, rapaz, vamos lá manter quinta-feira, mas eu noto que na quinta, não é? Alguns irmãos daqui, eu vejo o seu cansaço no olhar, né? Estou cansado, pastor. E aí, às vezes, a gente entende, mas às vezes a gente perde, não é? Nesse cansaço, porque a própria mente desliga. Inclusive, há estudos hoje que você, fazendo muito esforço, você vai me ouvir por cerca de 15 a 20 minutos. Depois a sua mente ela quer sair daqui, ela quer devagar. Se muito ficar, ela divaga, ela vai para outros lugares. Então fica aqui comigo, tá bom? Vamos ficar juntos aqui me acompanhando nessa mensagem. Irmãos, o texto que nós lemos, Jesus estava falando sobre no Sermão do Monte, faz parte do Sermão do Monte.
Ele começa lá no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Então Jesus ali, ele está no início do ministério dele, ele sobe aquele monte lá e começa a ensinar. É tido como sermão, mas na realidade é mais ensino do que pregação, né? Pode ser pregação, mas ele estava ali ensinando. Ele começa lá com as bem-aventuranças e depois, no versículo 14, ele vai entrar aqui nessa declaração maravilhosa e até surpreendente para nós e cheia de responsabilidade. Porque ele disse, vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo isso a quem? Aos seus ouvintes, aos seus discípulos, na realidade. Ele estava dizendo ali, não era apenas os 12 que se encontravam, mas ali tinha gente que era discípulo de Cristo. E ele diz, vocês são a luz do mundo. É uma das mais extraordinárias, irmãos, declarações a respeito do crente. Você ser chamado de luz do mundo, já pensou? Isso tem a ver com aqueles discípulos lá e comigo e com você hoje, sentados aqui, reunidos neste lugar. A mensagem continua a mesma, nós somos chamados de luz do mundo. Pode ser que alguém pense, como eu também imagino, que algum dos discípulos lá diz, quem, eu? Aqui nascido na Palestina, sendo dominado por Roma, não tenho liberdade, às vezes, nem na minha própria terra, estou pagando imposto caro, quem, eu? Eu sou, nós somos. E quem disse isso foi Jesus. E é impressionante saber que aquelas cidades construídas, não é? Estrategicamente ali sobre o monte, elas dificultavam invasões de povos inimigos. Jesus citou que uma cidade construída lá no monte também era, assim como era uma estratégia de defesa, não é? Porque vindo inimigos era muito mais fácil combatê-los, pela dificuldade que os inimigos teriam de subir para poder invadir o território, mas também, inevitavelmente, era mais facilmente o quê? Avistadas. Essas cidades fortificadas, essas cidades construídas em montes, as luzes delas, as lamparinas, né? As candeias da época, denunciavam logo que ali havia uma cidade. Não sei se você já teve essa experiência, não é? E quem viaja muito tem, à noite, não é? De você ir, você de longe, você já vê lá luzeiros, lá, não é? E você diz, olha, ali é a cidade tal, não é? Antes de nós chegarmos, se for o destino nosso, a gente já visualiza a luz daquela cidade. Então, Jesus está dizendo aqui, nesse texto, que a candeia, não tinha luz elétrica no tempo dele, luz elétrica é tempo de tempos modernos, não é? Era a candeia, a lamparina, tá certo? O candeeiro, que eu não sei se tem alguns aqui que, acho que alguns não viram, né? Mas outros viram. O candeeiro, a lamparina, não é? Ela deveria ser colocada no velador. O velador era um local que tinha um tipo de haste de madeira, né? Onde se colocava ali aquela lamparina, algumas lamparinas feitas de barro, o candeeiro já feito de latão, né? E ali com o querosene, né? No tempo de Cristo também se usava algum tipo de óleo, de combustível, de óleo, e ali era iluminado todo o recinto, todo lugar. E ele disse que essa candeia, essa lamparina, ela deveria ser colocada no velador em boa altura, de modo a ter sua luz espalhada por aquele ambiente, né? E o alqueire que ele fala aqui, que até eu, há pouco tempo antes de ir para o seminário, não sabia o que era, eu lia, mas assim, o alqueire, mas passava, sabe? A ideia vinha outra. Hoje, com dicionários bíblicos, com o conhecimento que nós temos, recursos que a gente tem. Se você digitar, não faça isso agora não, porque você pode ir para outro site aí. Mas se você botar no site pesquisar alqueire, ele dá a resposta agora do que é. Mas antes nós não tínhamos esse recurso. Então, o que é o alqueire? O alqueire é um tipo de cesto, né, que se fosse colocada a candeia, a lamparina, embaixo desse cesto,
e ele por cima, ia faltar oxigênio. Olha, eu nunca fui bom de química. Era uma matéria que assim, eu tinha horrores, eu corria. Né? Física ainda dava para entender. Mas nós sabemos que não há como ter aquela luminosidade se não houver o oxigênio. E ela era apagada, ela era abafada. Então, o que é que Jesus quis dizer aqui? Que colocar uma lamparina debaixo de um cesto fazia com que esse fogo, né, o fogo da lamparina fosse apagado. Então, esse é uma introdução para que a gente entenda o que é que Jesus estava dizendo. Ele pega a metáfora, né, da luz, da candeia, para mostrar essas implicações que nós temos em relação ao discipulado, em relação ao crente. E eu quero aqui trazer alguns aspectos de forma objetiva em relação a esse tema que Jesus falou sobre a luz do mundo. Primeiramente, que Jesus é a luz do mundo por excelência, não é? Jesus é a luz do mundo por excelência. E tem um texto de João, capítulo 8, versículo 12, vamos ler todos juntos? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus aqui, ele mesmo está dando um conceito dele. Assim como ele disse que ele era o caminho, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vem aqui nesse texto e ele diz: eu sou a luz do mundo. Então ele é a luz do mundo por excelência. E quem segue não andará nas trevas. Tem gente que está andando em trevas porque não está seguindo a Cristo. Mas ao contrário, aquele que segue a Cristo e está na luz, ele tem a luminosidade para os seus passos. Porque quem segue Jesus vê melhor, vê sim. Tem uma visão com os olhos físicos, que são tangíveis, limitados, mas tem mais ainda a visão, o olhar das questões espirituais, que vão além daquilo que a gente vê naquele momento. Então, quem tem Jesus como luz, vê melhor, sabe onde pisa. Não pisa em locais errados, em locais perigosos, em locais minados, em locais que não tem nada a ver com o que eu esteja fazendo ali. Não que tenha um lugar mais santo e um lugar menos santo, não. É porque existem locais que os meus pés não devem ser dirigidos para ali. Eu confesso aos irmãos que eu via os relatos, me permitam um exemplo pessoal, não é bom que o pregador sempre traga, mas eu trago para dizer aos irmãos e ilustrar uma verdade em minha vida e na vida de tantos outros. Eu vi os relatos, às vezes, de garotos, de adolescentes da minha época, em ida a locais que eu sabia que eram locais que eu fui educado, e minha mãe dizia: meu filho, olha, anda com Cristo. Aqui as professoras, e eu lembro muito bem delas, dizendo: olha, o crente deve andar na luz. E quando eu vi esses relatos de idas a locais que eu sabia que não iam me trazer um prazer momentâneo. E eu confesso aos irmãos que eu e tantos outros, e ainda hoje, quantos não são atraídos? Mas louvado seja Deus, eu sabia que os meus pés eles não deveriam ser conduzidos para aqueles locais. Eles não deveriam, porque o crente, o discípulo de Cristo, ele deve saber onde ele pisa. Mas para isso ele precisa ter a luz do mundo, que é Jesus. Aquele que anda, que segue com Cristo, ele não anda tateando na escuridão do pecado. Não anda. Ele procura andar na luz que é Cristo. E através da luminosidade da palavra, o tão conhecido salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, lá do Salmo 119, 105, é uma realidade, deve ser uma realidade em nossa vida. Então, Jesus é a luz
do mundo por excelência. Esse é um primeiro tópico que eu quero deixar aqui com os irmãos. Segundo, a luz que o crente irradia, não vem dele mesmo, mas não vem mesmo. Esse texto de João 1, capítulo 1, versículos 6 a 8, vamos ler juntos? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Irmãos, luz do mundo não se encaixava nem para o maior dos profetas, João Batista. Jesus foi quem disse: olha, esse aí que é nascido, esse aí, ele na realidade, ninguém nasceu, lembra o que Jesus falou? Com esse perfil do João. Então, colocando dentre profetas, e quantos profetas Israel teve? Eu lembro de Elias, eu lembro de Samuel, uma vida ilibada, não é? Eu lembro de tantos outros profetas, homens de Deus, Eliseu. Mas o João Batista, ele não se encaixava nem para o maior dos profetas ser a luz do mundo. Porque, inclusive, esse texto aqui de João, aqui é o João Evangelista, falando do João o Batista, tá certo? Ele disse: esse homem enviado por Deus, ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Mas ele não era a luz. Ele testificava, ele testemunhava, ele irradiava a luz do Cristo. Assim somos nós, irmãos. Nós devemos irradiar a luz do Cristo. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, ele não entra em contradição, em hipótese alguma, com esse texto. É porque nós temos a responsabilidade de testemunhar. Você está entendendo? Quando Jesus diz: olha, vocês são a luz do mundo, porque vocês têm a tarefa de refletir, de irradiar, de iluminar, mas a luz não provém de vocês. Vocês testificam da luz. A fonte da luz não está em vocês. E nós percebemos então que a luz que o crente irradia não vem dele mesmo. O crente não é um ser luminoso, ele é iluminado. Não é? E se alguém lembra daquelas aulas de geografia, o ser luminoso e o ser iluminado, nós percebemos, eu antes, por um tempo, ainda garoto, depois que a gente vai aprendendo, os bancos escolares nos ajudam, os professores, os livros, mas eu pensei que a lua tinha luz própria, né? Aí depois a gente aprende que a luz tão bonita da lua, aquela lua cheia, que quando ela nasce, inclusive no sertão, no interior, e ela não é tão ofuscada com tanta luminosidade que nós temos aqui na cidade, que coisa maravilhosa quando ela brota. Uma vez me convidaram, isso por mais de uma vez, para um casamento, diga onde? Num cair da tarde aqui na praia, indo um pouco mais para lá, não é? E eu digo: meu Deus, eu nunca fui para um casamento dessa porte, isso há anos atrás. E eu até perguntei, disse que é para ir de terno. Não, pastor, vai do jeito que for. E chego lá, pago o mico, que está todo mundo lá vestido de marinheiro, lá, né, com as roupinhas brancas, e eu lá com terno. Né, e botei lá uma calça jeans, e ficou um negócio meio estranho. Né? Mas eu estava lá. Irmãos, uma coisa linda. Eu digo: esse negócio não vai dar certo. Foi no verão, foi. Mas às vezes no verão chove. Não chove? E eu dizendo: meu Deus, se chover vai ser um negócio terrível. Meus queridos, quando a lua surgiu lá no mar, uma coisa de cinema, eu digo: meu Deus, que coisa linda. E todo mundo parava assim e disse: que coisa maravilhosa. Irradiou da gente estava. Embora botaram umas lamparinas ali, algumas luzezinhas, uma coisa maravilhosa, mas nós sabemos que a lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Ela reflete a luz do sol, assim somos nós. Nós não temos luz própria em nós mesmos. Nós só vemos e refletimos, nós só refletimos a luz que recebemos de Cristo. A luz tem que vir de alguma fonte. Aqui nós estamos recebendo essa luminosidade, mas tem uma fonte aqui. Não é?
Alguém ligou aqui e não é apenas o fato de ligar, está gerando energia aí, está vindo de uma fonte de energia. Depois você fala com o Gabriel, porque ele entende melhor, não é? Dessa parte aí na formação dele. Mas aqui não é em vão que estamos tendo luz aqui. Assim somos nós, discípulos de Cristo, por misericórdia e graça, a fonte da nossa luz, aliás, da luz que irradiamos, não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. Por isso que nós precisamos estar bem posicionados em relação a Cristo, porque para a lua receber o reflexo da luz do sol, ela precisa ter um posicionamento tal, e é impressionante. Mesmo sem a presença do sol, a não ser quando há uma eclipse, ela reflete aquela luz do sol aqui na Terra, no planeta que vivemos. É algo impressionante, irmãos, mas que caracteriza muito bem a nossa missão, não é? De irradiar, de refletir a luz que é Jesus. E terceiro e último, a luz que o crente reflete não é para si. Não é. Tem esses dois textos, vamos ler ambos. Leiamos. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, a luz que nós temos, refletindo em nós, a luz que recebemos de Cristo, não refletimos para nós mesmos. Isso é importante a gente aqui trazer, de que, embora Jesus disse, olha, vá para o quarto, feche a porta e ore. Ele diz, inclusive, isso aqui no capítulo 6. Capítulo seguinte, quando ele fala do modelo, né, da oração. Entra no teu quarto, ora teu pai em secreto. E agora ele vem e diz que a luz, a lamparina deve ficar onde? No velador, onde todo mundo vê. Há contradição nisso, o secreto e aquilo que está aberto? Não. É porque nós sabemos e precisamos saber a importância do que é o secreto, de entrar no quarto. E sabemos também que nós precisamos estar no velador. O sal opera na massa, o sal que eu preguei há uns domingos atrás, esse ano. Uns domingos atrás, lá atrás, sobre o sal, e ficou devendo a luz. E eu trago nessa noite. Então, o sal opera na massa, sem a gente perceber, sem a gente ver. Quando você vê sal na comida, a coisa vai ficar terrível. Para o hipertenso, vai ser coisa maluca, não é? Porque a gente não vê, a gente sente o sabor. Mas a luz não, a luz, ela atua abertamente. Ela opera no exterior. Então, é algo visível, mas não é visível para que a mim seja trazida a luz, os holofotes. O crente não pode esconder sua luz, que é Cristo, mas deve colocá-la num lugar alto para que todos vejam. Mas a melhor maneira de mostrar a luz é através do testemunho de vida. E percebemos então que hoje a gente vê isso em alguns pregadores televisivos, não é? E não precisa estar, às vezes, só na televisão. Às vezes está na igreja. Alguns pregadores onde a luz que chama mais a atenção é a luz deles. Chamam a atenção para si. Falam muito de si. Pregam muito de si. De maneira até exagerada, como se eles fossem o realizador de tudo quanto eles dizem e propagam. Nesse ponto, me parece que sim. Mas há uma ideia de eles trazerem essa glória para si mesmos. Porque quando nós fazemos para o reino de Deus, nós apontamos para o Cordeiro. É impressionante quando João Batista se encontra com Jesus, lembra? Naquele episódio antes do batismo, quando ele olha para o Cristo, e eram primos, viu?
E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o Cristo. Ele diz: eu não sou nem digno de desatar, ou seja, de fazer um serviço de escravo, de servo, desatar as sandálias dele. Eu não sou a luz, ele é que é, ele é que é o tudo, ele é que é o Senhor, ele é que é o Rei, ele é quem vai até a cruz, ele é o que é o Cordeiro. Algumas igrejas propagam mais os seus nomes do que o nome de Cristo. É o ministério tal, a igreja maior do mundo. Parece que ninguém quer ser pequeno hoje, né? Os termos são tudo assim, tudo abrangentes, né? E tudo grande. Ninguém quer dar importância, às vezes, às coisas pequenas e querem propagar os seus nomes. Por isso que eu pregando, eu disse: olha, em nenhuma igreja batista, eu pelo menos não vi, se os irmãos verem, e sair, os irmãos podem dizer: ó, eu proponho que seja tirado daí. Nós não temos o foco na liderança pastoral como se ela fosse aquele que detém a última palavra de todas as coisas. Principalmente uma igreja batista. O pastor tem importância? Tem, a liderança tem. Mas, às vezes, a gente percebe quantos ministérios e quantas igrejas nós precisamos nos cuidar em relação a isso. Para que a gente não olhe os outros e não trate, às vezes, da gente mesmo. Porque isso ocorre, quer ver como isso ocorre, às vezes? Isso ocorre no realizar a coisa, no fazer a coisa, e você querer que a glória seja sua. Que a glória seja sua. Não, mas eu estou fazendo, mas é como, parece que domingo, falei pela manhã, mas não recebi nenhum agradecimento, ninguém me falou nada, o pastor não citou o meu nome. Ó, irmãos, citar nome é bom. Eu mesmo procuro fazer, procuro citar, procuro agradecer, é do meu perfil. Erro às vezes, por isso que eu conheci pastores que diziam assim: olha, agradeço assim, nós agradecemos a todos os irmãos. Pronto. Eu não sei fazer isso. Se alguém toca para mim, sou feliz com Jesus no domingo pela manhã, né? Eu tenho que agradecer e mandar depois uma mensagem para o Jacques. Jacques, obrigado. Que a gente estava agoniado ali naquela manhã, porque a coisa foi assim de supetão, né? A pessoa vai viajar hoje e queria cantar domingo. Então eu agradeço. Agora, a glória não vem da gente, ou para a gente, irmãos. Não vem. Quando colocamos os holofotes em nossas ações, não passa de marketing. Rede social é muito bom. Em algum aspecto, tem um lado podre. E hoje a igreja divulga. Eu fico muito feliz quando eu vejo o avanço que a gente teve. Divulgando as ações da igreja. Puxa, como é bom, né? Mas devemos fazer isso sabendo que nosso interesse aqui é propagar o que Jesus fez em nossas vidas. É propagar Jesus, o foco é nosso. Olha, é o Cristo, é o Senhor, é Deus, é o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso negócio é esse, não é o marketing da igreja, a igreja bonita, a igreja da Rua Lagarto, a igreja azul, a igreja o que for. O nosso foco não é esse, isso é estrutura. O que nós queremos é que Jesus seja conhecido, irradiar a luz dele. Então, quando colocamos os holofotes, se trata de uma exibição de uma espiritualidade de vitrine. Espiritualidade de vitrine. Já viu gente que diz assim: olha, eu fiz isso, e eu fui para aquilo, e ali. Eu lembro, com todo respeito a alguns poucos colegas, no tempo de internatos, que chegavam. Olha, internato é uma coisa maravilhosa. Quanta saudade da internato no seminário. A gente ia para os campos no sábado, né, e voltava no domingo à noite, pastor Flávio. E aí começava, comíamos ali alguma coisa, quando não comíamos no campo, né? E ali era só conversa. Até altas horas, né? Porque na segunda era folga, pelo menos até 5 horas, no caso do internato de João Pessoa, quando estudei. E eu vi assim, poucos, mais alguns dizendo: olha, veio endemoniado, e eu orei. E alguém esteve lá, e eu preguei, não sei quantas vidas converteram a Cristo. Tá. Glória a Deus, se isso tudo for para a glória de Deus, glória a Deus. Mas se for para dizer que você está fazendo, isso ocorreu porque você é bom,
que você é muito mais espiritual do que o outro. É vitrine de espiritualidade vazia, não vale nada. E aí, irmãos, para encerrar, nós vamos perceber que o crente existe para iluminar o mundo com a vida de Cristo. O que é o mundo? O mundo é onde a gente está. Qual é o seu mundo? O seu mundo é onde você trabalha, onde você mora, é a sua família. O mundo é isso. E percebemos que Jesus afirma que o objeto da luz é mostrar a glória de Deus. Por isso que esses dois textos aqui, eles trazem claramente essa mensagem de que nós somos luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós não temos ideia, irmãos, do que ocorre em termos de corrupção nas várias dimensões no mundo e de perversão. Coisas absurdas. Coisas absurdas. Que às vezes a gente não tem ideia que ocorre. Desde o tratamento feito, dado, alguém com a mente pervertida dá um recém-nascido até a idade mais, a pessoa de mais idade. E o Paulo, escrevendo aos Efésios, desse último versículo, ele diz: olha, vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Vocês são luz no Senhor. E termina com uma palavra de admoestação a todos nós, que é o que eu quero finalizar. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Não andem como filhos das trevas. Irmãos, luz e trevas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde a luz chega, a trevas cai fora. Trevas cai fora. Um instrutor militar, naqueles treinamentos, não é? Da sua companhia, ele mostrou a importância da luz com um fósforo. Fósforos. Tudo escuro ao redor, mato de um lado, mato de outro, grilo cantando. E aquela companhia ali, ele disse: vocês vão ver a importância da luz nas trevas. E quando riscou, clareia. Fósforo, clareia. A importância da luz e a importância de andar na luz. Meus queridos, que a graça de Deus continue sobre nós e nos dê a impulsão necessária para que possamos fazer esse papel, cumprir esse papel de luz no mundo, onde nós estivermos. Amém, meus irmãos? Recebamos, pois, essa palavra, que ela desça até o nosso coração. Ela produza atos de alguém que anda na luz do Senhor. Eu quero orar com os irmãos. Meu Senhor Deus, muito obrigado nessa noite, pelo privilégio, mas também a responsabilidade de explanar a Tua palavra. Ó Deus, como o Senhor nos deu importância, dando-nos, ó Deus, essa expressão cheia de implicação para nós e tão maravilhosa, tão surpreendente, como falei. Vós sois a luz do mundo. Ó Senhor, que nós possamos fazer cumprir essa missão nossa, de luz no mundo. Nós não temos nada a ver com as trevas, senão iluminá-las para que elas sejam dissipadas, através da luz de Cristo Jesus, que irradiou em nosso coração. E hoje nós fomos alcançados pelo sol da justiça, que é Cristo. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, comunicação rápida, antes da bênção. Hoje é quinta-feira. Sexta-feira, amanhã à noite, começa um congresso, na realidade, de inclusão, lá na Igreja Batista Memorial. Trazendo a inclusão à igreja evangélica, a igreja
Então, amanhã mesmo, à noite, estarei rapidinho lá, falando, né, coisa rápida, de 10 minutos me pediram para comentar o que é ser pai de autista. Não é? Então, eu estarei brevemente, e daqui da igreja alguns irmãos da equipe vai estar participando, e acredito que ainda há vagas, viu? Então, se você, né, não tem mais vagas não, então glória a Deus, né? Porque bom é assim, quando a gente enche todas as vagas de um congresso como esse, né? Porque não é porque eu sou pai de autista, e aqui tem outros, né? Mas nós como igreja precisamos, e não apenas o autismo em si, mas todos aqueles portadores, eu não sei como é que se chama hoje, mas portadores de necessidades, né? Precisamos, né? E no sábado, aliás, no domingo, pela graça de Deus, sábado, aqui tem muita coisa, né? Eu aqui não estou aqui com a agenda, mas temos aqui a reunião da EDG e tal, e temos outras atividades, a jornada de oração 16 horas, aqui, e no domingo, pela graça de Deus, estaremos aqui. Domingo é o Congresso da Terceira Idade. Domingo, foco pela manhã, o pastor Nilton Melo vai estar conosco, e à noite o encerramento, eu estarei pregando. Esses são os comunicados, nós vamos colocar em pés, não é? E o coral retrô vai estar em glória, não é? Eu queria estar nessa glória aí com vocês. Pastor João Vitor, eu disse a ele, eu digo, meu querido, eu queria muito lá, né? Estar com eles lá. Vocês vão sair à tarde, né? E aí, que Deus os abençoe lá em glória. Né? Olha aí, 69, né? Em glória. Antes de chegar em glória, vocês vão ter que passar em dores, né? Tem outro caminho, mas né? A gente sempre brinca, né? Para chegar à glória tem que passar em dores, né? Brincando, porque para chegar à glória passamos algumas dores na vida, né? Mas chegamos lá e a maior dor passou por nós, Cristo Jesus. Meus queridos, que tenhamos uma quinta-feira cheia da graça de Deus, restante, né? Uma noite, esse final de semana, viu? Ao sair aqui, uma instrução rápida, quando sair, conversa aqui dentro, de preferência, mas indo ao carro, abra o carro logo, entre, tá certo? Não demore com porta aberta. Não temos, assim, incidência nenhuma, mas é uma questão de precaução, né? Tá certo? Deus os abençoe, com a bênção estamos encerrando o culto dessa noite. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.